Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Fazendo um vídeo aqui, né? Vou fazer alguma indicação de literatura técnica, mas a princípio eu gostaria de mostrar para vocês o que eu estou fazendo com aquelas placas, né, que estavam ali fora. Então coloquei aqui numa caixeta de sapato comum, já tirei centenas de componentes, não separei ainda dos mais variados componentes. Já desmontei algumas placas, mas ainda falta muita, mas é muita coisa ainda pra gente desmontar, né? E tem componentes que eu ainda preciso testar, enfim. Mas tá aqui, pessoal, eu tô desmontando aquelas placas e retirando os componentes, né? E tem muita coisa aqui, de transistor a tudo, enfim. Vamos pro vídeo que eu estava interessado em gravar para vocês. Aqui é só para mostrar, só para atualizar, né? A fonte está aqui, eu estava fazendo um teste, uns testes essa semana, então não repara a mesa não, que ela tá uma bagunça, né? Por exemplo, aqui depois dos livros tá uma bagunça ali. Não vou nem focar nisso. Então depois eu vou continuar tirando os componentes, ainda tem algumas placas. Pessoal, como sempre, eu gosto sempre de fazer indicação de literatura técnica, né? Eu tenho muitos livros ainda que eu não li e alguns que eu já li, né? A maioria dos meus livros estão todos lidos. Mas, devido ao tempo, a correria, o dia a dia, nem sempre dá para apresentar para vocês todos os materiais. Eu gosto de apresentar também por etapas, né? E aqui empoeirou, tava mexendo com as placas, acabou pegando poeira, depois eu vou limpar, né? Enfim, eu vou tirar essa fonte, vou limpar. Fica feio, que isso, rapaz, eita. A pessoa não repara não, é correria do dia a dia, não dá pra fazer tudo ficar perfeitinho não. Mas, até porque eu queria gravar o vídeo pra vocês, né? E o tempo é muito corrido pra mim, sinceramente. Nossa, muito corrido mesmo. Então, pessoal, eu gosto de apresentar os livros aos poucos, né? Então, eu tô aqui com 2 livros. E esses aqui são para quem gosta. Às vezes vocês olham assim e perguntam, né? Alguns livros aparentemente são até usados. Porque geralmente, às vezes eu compro de sebo, né? Que sai mais barato. O livro bem usado, então às vezes ele sai muito mais em conta do que você comprar um livro novo. Então, tá aí a justificativa. Eu não importo de comprar um livro usado, né? Quem é amante de livro, de leitura, de literatura, ele vai apreciar o conteúdo, né? É claro, quanto melhor o estado de conservação do livro, quanto maior o estado de conservação do livro, melhor. Mas salvo disso, pessoal, então eu sou amante da literatura e às vezes tem algum material que eu tenho curiosidade. Esse daqui, por exemplo, surgiu em relação a algumas dúvidas que eu tinha do curso que eu estava fazendo. Então, isso me levou a pesquisar um pouco mais, né? A adquirir material que falava especificamente sobre esse assunto. Um é o comunicação de dados e teleprocessamento, e o outro é comunicação de dados e sistemas de teleprocessamento. Do que se trata esses livros, né? Do que fala esse material? Ambos os materiais falam de processamento, né, digital. Deixa eu tirar aqui os pinos de banana. Enfim, ambos os materiais falam de processamento digital de sinais, né? E está relacionado à parte de processamento que é utilizado pelas redes de computadores. Então está mais ligada ao sistema da informação em si do que a telecomunicações. Mas, por outro lado, também está muito próximo das telecomunicações, porque envolve comunicação à distância, né? Mas, se a gente for olhar, está mais ligada a como que se organiza os dados, né? De forma digital, como que eles são enviados, como que eles trafegam via rede. Então eu tinha algumas dúvidas com relação a esse material em específico, né? A questão da transmissão de dados em si. Então eu não importo, né, de pegar um livro de um sebo
e de ler. Para mim, o importante é obter informação. Outro bom que eu estou gostando muito é telemática. Para quem não sabe, telemática é o conceito de telecomunicações e informática, né? Ou seja, é a união dos dois termos, das tele, né? Tanto as telecomunicações quanto a informática. Ou seja, o mais próximo e equivalente que a gente tem são as redes de computadores. Se diverge do processamento de dados, porque aqui não vai tratar somente dos dados processados, né? Só como que os dados são transmitidos de forma digital, mas vai falar sobre, aqui tá no título, já diz assim, convergência de dados, voz e imagem. Então, além de dados, há outros elementos, né? Há outros componentes. Mas é muito bom, estou gostando muito da leitura. Ele traz um breve histórico aqui das telecomunicações, que já me deixou assim, eu achei interessante algumas coisas que ele vem abordar. Ele vai falar muito sobre redes de computadores, né? Esse livro ele vai falar muito, mas muito sobre as redes de computadores. E também ele aborda algumas coisas relacionadas a telecomunicações em específico, né? É um livro muito bom. Estou gostando do material, não vou dizer que eu gostei, porque eu ainda estou lendo. A maioria dos que eu vou apresentar estou em fase de leitura. É muito bom, né? E é um material que realmente vale a pena conhecer. Aqui mostra bem aonde começa, aonde termina as telecomunicações e começa a parte da informática, né? Então isso fica claro, fica evidente e, de certa forma, é muito bom porque nos dá uma visão global acerca dessas questões, né? Relacionadas tanto às tele quanto à informática. Muito bom para quem cursa, por exemplo, o curso técnico de rede de computadores, né? O curso superior de tecnologia em rede de computadores, muito bom. Aqui tem um trio de livros, né, de alguém que eu já me tornei de certa forma fã e gosto muito dos livros dele, é o Vicente Soares Neto. Eu não tenho todos os livros dele, até porque são vastos, são muitos, são amplos mesmo, né? Vicente Soares Neto é formado em telecomunicações, eletrônica, enfim, um excelente professor. Formou lá no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, e exerceu um papel em várias empresas, se eu não me engano, entre elas a Embratel, né? Então, deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma noção, em relação à carreira profissional do nosso autor. Isso, ele trabalhou na Embratel, Telemig, Telesp, né? E um excelente profissional. E eu tenho alguns livros dele. Eu tenho aquele Modulação, né? Aquele livro dele sobre modulação, aquele Rede de telecomunicações, sistemas de comunicações, de telecomunicações, engenharia de micro-ondas. E eu tenho alguns outros livros dele ali, do Vicente Soares Neto. Geralmente os livros dele são muito bons, muito didáticos mesmo, com a linguagem bem simples, bem acessível, até para quem é leigo na área. Então eu estou lendo agora Redes de Alta Velocidade, SMDS, Convergência de Redes e Serviço. Esse livro até me apresentou um outro livro, né, que eu não estou com ele em mãos, mas eu vou apresentar para vocês depois, que é Paradoxo Global. Lá vai falar sobre telecomunicações. E, pelo visto, é um livro muito bom. Vai mostrar algumas questões relacionadas às comunicações. Um desses livros aqui vai apresentar esse material. Então aqui está a Convergência de Redes e Serviço, né? E esse também, os livros dele são muito... foca muito na história das telecomunicações. Ele sempre inicia fazendo um breve histórico, né? Uma breve análise do desenvolvimento das telecomunicações.
que é muito bom. E eu gosto dos livros do professor Vicente Soares Neto. Traz muita, mas muita informação mesmo. Então, para mim que sou amante das telecomunicações como um todo, às vezes parece até meio que redundante você ter vários livros falando sobre telecomunicações. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte: livros, às vezes o assunto que tem em um, o outro complementa. Então, geralmente, um livro complementa o assunto de outro. E às vezes também você leu a informação por um determinado escritor, por um determinado autor, e nem sempre aquele autor nem sempre vai conseguir esgotar todo o assunto. Então, geralmente, o que a gente faz? Você lendo em outras fontes, você consegue comparar, né, o pensamento de um escritor para o outro, embora que sejam profissionais formados na mesma área de atuação, mas geralmente são formados em institutos diferentes, vieram de culturas e tem uma abordagem um pouco diferente, né? Cada escritor tem a sua própria metodologia, né? Sua própria didática de ensino, seus próprios meios pedagógicos de pesquisa, né? De análise e desenvolvimento do material. Então a gente consegue distinguir isso a partir do momento que a gente começa a ler vários autores, aí a gente começa a ter uma visão mais apurada sobre o perfil de cada autor. Isso é muito bom. Nos mostra esse mundo, nos apresenta esse mundo tão maravilhoso das telecomunicações por uma ótica um pouco diferente. E apesar da aparente redundância, isso agrega em muito em valores de conhecimento, né? Porque a informação que um escritor ele não traz, o outro escritor ele complementa. Então isso é muito bom. Instrumentos de medição para telecomunicações também faz parte daquela pesquisa, daquele estudo que eu estou fazendo, né? Que ajuda a aprender a usar equipamentos, apresenta utilizar um pouco melhor o analisador de espectro, o osciloscópio. Então, esses livros eles vão te dar uma boa base aqui. Osciloscópio, multiteste, fonte de alimentação, deixa eu ver aqui, medidas de potência em RF. Vejamos aqui analisador de espectro, geradores e medidores, né? Ou seja, esse livro trabalha as mesmas questões abordadas em alguns outros livros, com a linguagem um pouco técnica, né? Bem técnica. Eu gostei da linguagem dele, mas é um livro mais técnico, né? Mais voltado para laboratório mesmo, para quem trabalha com laboratório mesmo. Mas muito bom material, também estou lendo, não li ele todo. Como eu disse para vocês, então eu estou apresentando o que eu estou lendo no momento. Esse livro aqui, há alguns anos eu tinha o desejo de conhecê-lo, eu tinha o desejo de ter esse livro, né, do Alberto Campos Palhares, né? E recentemente eu tive a oportunidade de adquiri-lo. Estou lendo, né? Estou aqui na página 20 alguma coisa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a página que eu estou. E esse eu estava lendo ainda agora, pouco antes de começar a fazer o vídeo para vocês. Estou um pouco à frente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro a página que eu parei aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma pesquisada aqui. Estou um pouco atrás. Aqui, ó. Página 32. Eu sempre faço uma orelhinha aqui e dou um piquezinho de caneta por baixo de onde eu tô lendo, para mim saber onde eu parei, para não ficar perdido, né? Eu não tenho marcadores para colocar em todos os livros e também nem me incomodo depois de muitos anos. Então nem me incomodo mais de ficar colocando aquele tanto de marcadores, né? Igual tinha vez que eu colocava aquele mundo velho de marcadores, enfim. Mas uma linguagem também bem técnica, né? Esse livro, mas para quem trabalha na área e em áreas específicas, ele está mais voltado para a rede
de comunicações muito baseado na rede física, né? Por exemplo, para quem usava telefonia fixa, então eu não vou dizer que o livro está desatualizado, porque o que a gente tem hoje é uma evolução dos meios de telecomunicações, e eu não gosto de pisar em tecnologia legada. Eu gosto de respeitar, porque tudo que a gente tem hoje é baseado nas tecnologias legadas, mas esse livro ele trata muito a respeito da rede de telefonia fixa. Então, frisando aqui, né? 2 livros aqui para mim que são pesos pesados. Esse eu ainda não comecei a ler e vou começar assim que eu terminar isso daqui. Tô brincando. Eu vou ver se eu consigo ler. Eu gosto de ler muito material simultâneo, porque quando eu começo a me cansar da leitura de um, né, aí geralmente eu parto pro outro. Falei pra vocês, tava uma bagunça aqui, ó. Tava fazendo uns testes, nem vou focar ali não, deixa quieto. Então, como eu disse, quando eu começo a cansar da leitura ou de algum material, o que eu faço? Eu recorro pro outro. Aí eu esqueço um pouquinho daquele que estava sendo tratado, né, dá uma aliviada, e é uma forma de enganar o cérebro, né, para a gente continuar mantendo um ritmo de leitura, porque senão também começa a ficar pesado por causa do excesso de linguagem técnica. Como eu disse, tem autores que são mais técnico, outros usam a linguagem mais popular, mais acessível, mas de certa forma o excesso, a sobrecarga de informação técnica, ela nos leva a uma sensação de exaustão, e por isso muitas pessoas não conseguem manter um ritmo de leitura e param no meio do caminho, né? Aí eu sempre gosto de estar variando no meio da leitura, dar uma pausa num livro, por exemplo. Nunca abandonei um livro e deixei de terminar ele por causa disso, tá? Detalhe. Ao contrário, aí eu volto com mais disposição. É um método um pouco diferente, é um método meu, né? Eu gosto de fazer a leitura dessa forma, ler muitos materiais. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que gostam de pegar um livro e de capa a capa. Mas a minha ansiedade não me permite fazer isso. Eu não consigo pegar esse livro para depois ler esse, depois ler esse, depois ler esse, depois ler esse, depois ler esse. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ler um pouquinho de cada um. E geralmente eu leio até eu meio que cansar da leitura, da linguagem. Aí sim eu pego o outro, leio um pouco e sempre eu vou marcando do jeito que vocês viram. E quando eu vejo já terminou o material. É muito rápido, muito simples. Em um ano eu chego a ler aí uma média de... Tem vezes que eu consigo ler mais de um livro por mês. Tem vezes que eu leio quando eu estou muito ocupado no trabalho, né, com a área profissional, essas coisas. Eu leio uma média de um livro por mês. Num ano dá uma média de 13 a 14 livros, né, só na área técnica. Ou seja, para mim é uma média muito boa, né? Conheço pessoas que não leem 1 ou 2 livros por ano, tem dificuldade de ler um livro por ano, por exemplo, 2 livros por ano. E eu mantendo esse ritmo aí, se a gente jogar isso aí vezes 10, 15, 20 anos, eu vou ter lido praticamente uma biblioteca, né? Isso eu não estou contando com material de curso, né? Por exemplo, olha aqui. Isso aqui é o material do curso de telecom que eu estava fazendo. Eu terminei o curso, né? Então eu terminei o curso. Então isso daqui eu li durante o período do curso, lendo aqueles livros ali em paralelo, para vocês terem noção. Então, esses aqui eu disse que são pesos pesados porque foram escritos pela Ericsson, né? Para quem conhece, sabe que a Ericsson é uma grande fabricante de equipamentos de telecomunicações. Então aqui traz muita informação técnica, né? Então aqui traz muita, mas muita informação mesmo. Eu ainda não li, eu não posso nem fazer uma análise preliminar em relação ao material. Como eu disse para vocês, esses materiais são adquiridos em sebos, né? São de segunda mão, para baratear os custos, né? E gostei desses livros. Vou mostrar para vocês um plus. O plus é esse aqui do Marshall McLuhan, McLuhan, sei lá como é que diz isso aqui.
Esse camarada, por um tempo, foi considerado como profeta das tecnologias, né? Por causa da forma como ele abordava os assuntos. Então, eu gostei do livro dele. Ele falou em uma determinada época, quando eu fazia o curso de Tecnologia da Informação, né? Um cursinho gratuito que teve aí no Instituto Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas, né? O curso gratuito de Tecnologia da Informação. Lá citou muito ele, falando sobre o mundo globalizado, o mundo com uma aldeia global, né? Então eu gostei e pensei em adquirir uma obra desse autor para me ler e ter uma noção um pouco mais extensa, mais exaustiva a respeito do pensamento desse autor. Então, esse livro, ele não é um livro de abordagem técnica, é um livro mais voltado para a vivência do próprio autor, que foi professor universitário, teve uma boa vivência na área de ensino, de pesquisa, né? E não é uma pessoa dos meios, é um profissional como os demais engenheiros aqui, né? Então o livro ele traz uma abordagem um tanto quanto teórica, não técnica e mais, não vou dizer especulativa, mas uma análise, uma abordagem mais simplista, profunda na forma de transmitir o conhecimento que o escritor tinha, tanto é que ele foi chamado de profeta das tecnologias, mas não é aquela abordagem técnica, né? E futuramente, muito em breve, eu vou estar lendo aí Paradoxo Global, vai falar um pouquinho sobre o impacto das telecomunicações na humanidade, que é algo muito parecido com o que o Marshall fez, só que um pouco diferente, né? Porque lá a abordagem é baseada no meio da globalização, ou seja, olhando a economia, a macroeconomia, uma análise voltada para a macroeconomia, mais voltada para a tendência de mercado, visão de mundo, né? Ou seja, como que as telecomunicações impactaram no mercado financeiro, como que elas impactaram no desenvolvimento, né? Na conectividade, na forma da sociedade se comunicar, mas voltada nessa visão de negócios. E aqui mais na forma de transmitir o conhecimento, de certa forma, acadêmico que o autor tinha, né? E não deixa também de apresentar o aspecto da globalização, mas mostrando como o impacto foi direto na vida das pessoas, né? E o outro mais sobre o impacto na sociedade como um todo. Seria mais ou menos isso daí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí pela ausência. Um abraço e até o próximo vídeo.